Salve nerds! Estamos de volta com mais uma resenha aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer o lançamento da editora Máquina de Livros. Super lançamento aqui do autor, o jornalista Ricardo Lessa. O primeiro golpe do Brasil. Como Dom Pedro I fechou a Constituinte, prolongou o escravismo e agravou a desigualdade entre nós. Livro sobre história do Brasil, muito interessante, né? Ele vai trazer aqui toda uma análise sobre os acontecimentos que ocorreram após a independência do Brasil, né, em 1822. Ele vai analisar como foi a conduta, né, de Dom Pedro, como ele organizou a elite em volta dele, como ele organizou seus aliados e qual foi as ações que ele foi tomando após o 7 de setembro. Né? Livro bem interessante aqui, como eu falei, é lançamento 2024. São 165 páginas de texto, livrozinho pequeno, mas bem interessante. Muito aqui, ó, vai desconstruir aquela imagem que a gente tem, né? Principalmente que foi criada aí por Dom Pedro II, o filho do Dom Pedro I, que é a imagem de Dom Pedro como o herói da pátria, né? Aquele governante liberal, aquele governante que lutou em prol da nação dos brasileiros, né? E aqui o Ricardo Lessa vai trazer aqui toda uma desconstrução desse personagem, né? Dom Pedro como um herói, aquela pessoa que lutava, né, pelo Brasil, pelos brasileiros, e vai mostrar que ele tomou muitas atitudes autoritárias e que governou principalmente em prol dos portugueses, né, que veio com o pai dele. Quando o Dom João veio para o Brasil, trouxe toda uma corte, né, vários funcionários da corte com ele, e o Dom Pedro praticamente abrigou esse pessoal, né, que era português, na corte, né, no novo império que surgiu após ele se declarar imperador do Brasil. Né? Então é um livro muito interessante. Ele faz uma análise, né, dos principais acontecimentos, né? Como Dom Pedro agiu. Ele tomou várias atitudes autoritárias. Né? Por exemplo, exilou o José Bonifácio, né, que é o patrono aí da independência. A primeira Constituição, ele fechou a primeira Constituição, porque o que acontece? O normal, né, depois da independência, era convocar os representantes das províncias, né, dos estados, e esses representantes iam votar uma lei, e essa lei, né, eles iam discutir ali, passaram vários meses discutindo uma lei, e essa lei seria a Constituinte, e todos deveriam seguir a Constituinte, inclusive o imperador. E o Dom Pedro não gostou dessa ideia, né? Isso era uma tendência que tinha no mundo todo, né, de ter monarquias constitucionais. Você ter um monarca, mas ter uma lei maior que todos tinham que seguir, inclusive o próprio monarca, e o Dom Pedro não gostou dessa história. Então, recapitulando, né, 1822 a gente teve a independência do Brasil. 1823 foi convocada a Assembleia Constituinte, né, de ser a primeira Assembleia do país e a primeira Constituição, né? E aí o que acontece? Em 1823, ficou ali vários meses ali, os deputados se reuniram, deputados de várias províncias, se reuniram para discutir as leis que iriam vigir, né, iriam valer no Império, e todos deveriam seguir. E aí o imperador não gostou. O que foi que aconteceu? Ele agiu de forma autoritária e deu o golpe. Né? Qual foi o golpe? Ele dissolveu a Assembleia, mandou prender os deputados, exilou alguns, né, e tirou essa Constituição que estava sendo discutida, né, que seria a primeira do país, e impôs uma. Todo mundo sabe que é a de 1824, que foi um ano depois que se tornou a primeira Constituição do país. Né? Então foi uma Constituição piorada, uma Constituição que tirou algumas, por exemplo, ele previa na Constituição que estava sendo discutida pelos deputados, previa ali uma progressão do fim da escravidão, né, e outras questões que foram revogadas, né, foram tiradas. Né? Ele juntou uma comissão ali, só com amigos dele, com pessoas que eram próximos a ele, e retirou esses artigos que eram mais liberais. Né? Então ele agiu de forma autoritária, Dom Pedro. Né? Ele fechou a Constituinte de 1923, prendeu e exilou deputados. Alguns deputados uns foram logo soltos, mas outros ficaram presos há algum tempo. Né? Ele governou de forma autoritária, em benefício daquelas pessoas que ficavam em volta dele, dos seus amigos e seus parentes, né? Porque o Dom Pedro, o Brasil se tornou independente de Portugal, na teoria, mas na prática, o Dom Pedro mantinha, né, uma forte ligação lá com o Dom João, que continuou lá em Portugal. Depois
veio o irmão dele e outros aí, e continuou muito forte essa ligação, né? Então ele rompeu, né, teoricamente, e se tornou aí um país, se tornou um país independente de Portugal, mas que de certa forma ele tinha uma relação muito grande. Afinal, o Dom Pedro era o filho do Dom João, que era quem governava lá Portugal, né? Então ficou uma relação ali muito íntima ainda, né? Então o Dom Pedro ainda governou muito em prol muito em prol ainda dos interesses da sua família, dos Bragança, né? Apesar de ter ocorrido a Constituição, a independência, né? Então os brasileiros se queixavam muito. O Bonifácio, que é o patrono e da independência, foi alguém que incentivou a independência, ele criticava muito essa questão, essa proximidade de Dom Pedro com aquela elite que foi formada aqui no Brasil de portugueses, né? Ele via que tinha que dar mais espaço para os brasileiros, os nacionais, né? E aí o Dom Pedro não gostou e acabou mandando prender e exilar, né? Ficou 6 anos exilado, o José Bonifácio, e qualquer pessoa que não fosse a favor do Dom Pedro era perseguida, era preso, né? E isso aqui o autor ele traz nesse livro, né? Então vamos ver que a economia ela continuou sendo, apesar da independência, mas não houve uma alteração grande na economia, continuou sendo uma economia baseada na agricultura, né? Principalmente com a mão de obra escrava, que era uma das principais fontes de renda, e as pessoas que ficavam em torno do Dom Pedro, do imperador, eram justamente os comerciantes de escravos, né? Então você vê que não teve uma alteração grande assim do cenário nacional, né? Da política, da economia. O Brasil se tornou independente de Portugal, mas continuou ainda, até aprofundou, né? Segundo o autor, até aprofundou a questão do escravismo, né? Da escravidão, e tornou o Estado brasileiro um Estado muito burocratizado, muito dependente das elites, né? O Dom Pedro, para se manter no poder, distribuiu títulos de nobreza, né? Criou uma nova elite ali, né? Juntamente com o que veio de Portugal, em volta dele para se manter no poder, né? Como eu disse antes, a base de governo dele era uma elite escravocrata, né? Ou seja, as pessoas que faziam o comércio de escravos, né? Ficou em torno dele. E o autor ele aponta isso, que o Dom Pedro ele contribuiu para que tivesse um atraso na nossa economia, né? E essa elite que fica em torno do poder, tratando o poder como se fosse seu, começou aqui, né? E aí vamos ver aqui, ó, ele governou em prol dos próprios interesses, como eu falei, dos seus amigos e familiares, né? Principalmente a família Bragança, né? Impôs a Constituição de 1824, que é uma Constituição piorada em relação à Constituição que estava sendo discutida pelos constituintes em 1823. Nessa Constituição existia o quarto poder, que era algo que não estava sendo previsto na Constituição anterior. Então ele fechou a Constituinte, impôs uma Constituição que favorecia, né, o governo dele centralizado, criou um quarto poder, que era algo que não existia em outras constituições, né, um quarto poder, o poder moderador. E esse grupo, quando ele prendeu os deputados, ele convocou, né, um grupo de amigos, e este grupo de amigos foi que criou essa Constituição para favorecer, né, que o Dom Pedro governasse do jeito que ele queria, né? Então ele podia fazer o que queria no governo, ele que mandava em tudo, né? E outra coisa, censurou a imprensa, né? Foi uma coisa que ficou muito forte no governo do Dom Pedro, foi a censura à imprensa, né? Principalmente pessoas que criticassem o governo dele, eram presas, eram, né, ali sem julgamento. E tem vários aí, o autor aqui traz registros aqui de jornalistas que ficaram presos por vários anos, né, sem julgamento, sem nada. Então, resumindo, né, o Dom Pedro ele não foi assim, dentro da visão aqui do autor, não foi aqui um herói da pátria, aquele que proclamou a independência do Brasil e fez com que o Brasil se tornasse totalmente independente de Portugal e se tornasse um país livre, mais desenvolvido. Mas não, ele fez com que o Brasil se tornasse um país interessante também, um fato. Todos os países da América Latina, quando se tornaram independentes da sua metrópole, se tornaram república e o Brasil se tornou um império, né? Era um império no meio de repúblicas. Você vê, muitos falam que isso aí foi um contra-golpe, né? Que o que acontecia, a tendência era que o Brasil nós tivéssemos aí uma república, né? E aí devido à independência ele barrou, né, essa tendência que vinha ocorrendo aí em outros países da América Latina. Então é um país é um livro, né? Aliás, é um livro muito interessante, vai trazer aqui toda uma revisão histórica sobre a questão da figura do Dom Pedro, né? Como foi construído isso aí.
E como o pai dele, o Dom Pedro II, né, o filho dele, do Dom Pedro I, ele contribuiu para enaltecer a figura do Dom Pedro I. Então é um livro muito interessante, vai trazer bem aqui uma análise bem crítica sobre muitos acontecimentos, revisar alguns acontecimentos que não são muito claros na história nacional. Então fica a dica aqui do canal História Nerd, né? E você que gosta do nosso conteúdo, compartilha com amigos e logo nós estaremos de volta com mais conteúdo aqui no canal História Nerd.